Olá, voltei! Voltei com as lives, voltei de férias, férias que nada. Operei, gente, tirei vesícula, mas tô bem, graças a Deus. Entrem aí. Olá, já temos uma online. Vambora. Vou esperar menos de um minutinho e aí eu vou esperar a nossa convidada entrar. E aí a gente já começa com as perguntas, vamos metralhar ela de pergunta. Ih, ela já entrou. Ó, já vou aqui, ó, aceitar. Vamos ver se eu conseguir. Já te chamei, Anki. Olá! Olá, Vanessa, tudo bom? Tudo bem? E você? Como é que você tá? Tudo tranquilo. Obrigada pelo convite. Imagina, eu que tenho que agradecer por você ter aceitado esse convite. Na verdade, eu fiquei sua fã depois da live que você fez com a doutora Sabrina. E aí eu falei assim, gente, eu preciso convidar ela, mas aí fiquei enrolando, mas saiu. Mas te agradeço, viu? Eu sei que você tem uma enorme bagagem aí na área e na profissão, e acho que, assim, com certeza vai acrescentar bastante nas dúvidas das meninas. Eu coloquei aqui, né, as perguntas que elas fizeram, mas no decorrer da live a gente vai tirando mais dúvidas se for acontecendo, tá? Então, assim, eu Tá queria que ótimo. você se apresentasse, quem é a Anki, onde ela trabalha, qual é a formação. Tá ótimo. Bom, eu sou fisioterapeuta, né? Eu sou pesquisadora do INCA na área de epidemiologia clínica e a minha principal, né, linha de pesquisa é realmente em linfedema, em câncer de mama, oncologia de maneira geral, mas o foco principal é linfedema e câncer de mama. E eu sou a atual presidente da Associação Brasileira de Fisioterapia e Oncologia, sou conselheira Ó, do CREFITO 2, do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, e eu coordeno uma pós-graduação Lato Sensu de Fisioterapia e Oncologia no Brasil inteiro e também em EAD. Né? Então, o meu que foco legal. todo é em fisioterapia oncológica mesmo. Sabe que quando eu terminei a faculdade, eu pensei até em emendar na físio, mas aí acabou que não rolou e seria rápido, porque eu fiz educação física, né? Então ia cortar bastante matéria, mas não era para ser. Deixo para vocês aí, ó, viu? Então, A assim, gente tem vários fisioterapeutas que são educadores físicos também. tem muita gente que aproveita, né? Vice-versa, tanto físio faz depois educação física e educação física depois faz físio, né? Porque É. enfim, ó, queria agradecer a todo mundo que está entrando. O Will, o nosso parceiro de maquiagem aí, está entrando. E, Anke, eu não costumo perder muito tempo, porque a hora passa rápido, né? Então, assim, prefiro que sobre tempo no final para se alguém tiver alguma dúvida. E se não tiver, não tem problema nenhum. Mas aí a gente fala as coisas com calma, explica direitinho. Para quem não me conhece, né, eu sou Vanessa Pessoa, também sou paciente oncológica, já estou aí no quarto ano, tomando meu remedinho, meu tamoxifeno, e estou aqui para ajudar, para alertar, para disseminar informação, que eu acho que é o que é mais importante nesse atual momento, né? Não só nesse mês, que é o Outubro Rosa, mas durante o ano inteiro, né? Então, assim, Com eu separei certeza. algumas perguntas. Tentei separar por tema, mas confesso que o tempo foi corrido, mas eu acho que eu consegui. Então, assim, a primeira pergunta foi assim: operei, eu preciso procurar um fisioterapeuta? Eu procuro antes, procuro depois? O que eu faço para melhorar, né, na Ótimo. minha recuperação? É. Vanessa, a gente tem um modelo ideal, né, e um modelo possível, né? Se a gente pensar em modelo ideal, né, todos os estudos mostram que a partir do diagnóstico, neste momento, seria o ideal que procurasse um fisioterapeuta. Com qual objetivo? A gente pode, primeiro, fazer uma avaliação
e ver algumas Uhum. complicações, algumas comorbidades, algumas situações clínicas, né, que essa pessoa já apresenta e que podem ser fatores de risco para algumas complicações. E aí a gente pode atuar minimizando o risco das complicações. Um exemplo disso, né, são as alterações de ombro, né, que é muito comum, a partir dos 50 anos, a gente ter uma bursite, uma tendinite no ombro do Verdade. lado que vai ser operado. Então, se a gente já faz mesmo que ela ainda não tenha diagnóstico, mas a gente já faz esse diagnóstico prévio, que tem um processo degenerativo, alguma coisa ali, alguma lesão já instalada lá, que é uma lesão ortopédica. E a gente vê, né, que essa paciente vai fazer, por exemplo, a cirurgia, vai fazer a radioterapia, a gente já começa a intervir neste período em que ela está esperando para iniciar o tratamento, para que ela consiga, logo depois da cirurgia, recuperar a amplitude de movimento mais rápido possível, para isso não atrasar a radioterapia. Um outro, desculpa, um outro exemplo também é esse conceito novo que a gente chama de pré-habilitação, que é preparar essa paciente para o tratamento oncológico, né? Então, a gente sabe, a quimioterapia causa muita fadiga, né? A quimioterapia está associada com algumas alterações respiratórias, algumas Uhum. alterações cardíacas. A cirurgia tem uma série de complicações que também diminui a função do membro, também pode dar alguma alteração respiratória. Então, a gente tem um tempo do diagnóstico para o início do tratamento, que a mulher fica esperando para começar mesmo o tratamento, que é o período em que ela vai fazer todos os exames, né? De rastreamento, que vai definir qual é a conduta, esse tempo ele varia entre 30 e 90 dias. Então, nesse tempo, é um tempo que a gente tem para melhorar o condicionamento dessa paciente para o tratamento oncológico que ela vai fazer, seja qual for lá o primeiro tratamento. Então, a Uhum. gente pode, por exemplo, começar com exercícios. O exercício é o melhor dos remédios que a gente tem, então a gente melhora a capacidade aeróbica, melhora a função muscular. Com isso, a chance de ter complicações é muito menor. Então, o ideal, se a gente pensar no mundo ideal, o ideal seria que a gente tivesse acesso, né, à avaliação fisioterapêutica logo a partir do diagnóstico. Claro que nem todas as pacientes, né, vão ter indicação de fazer fisioterapia Uhum. nesse momento, mas o mais importante é que a gente faça uma avaliação e defina para aquela mulher, né, qual é o planejamento ideal de atenção fisioterapêutica para ela. Tá ótimo. Porque eu estava vendo também, né? Porque falam que é bom a gente fazer um exercício pré-cirurgia, até para poder ir condicionando o braço, né? O que for, a axila, ou então o grande dorsal, né? Para poder, na frente, quando for operar, não sentir tanto, né? Isso é verdade mesmo? Como é que funciona isso? É exatamente isso. Se a gente preparar essa paciente para o tratamento oncológico, a gente consegue diminuir, prevenir ou minimizar várias complicações da cirurgia, da quimio, da rádio, da hormonoterapia. Então, é muito legal que a gente tenha nessa possibilidade de fazer a avaliação e definir esse tratamento antes, né, do início do tratamento. Agora, a gente sabe que isso nem sempre é possível, né, Vanessa? Por mil questões, por uma questão financeira, por uma questão de É, organização mesmo, que no momento que a mulher recebe um diagnóstico, ela tem que organizar toda a vida, né? A vida de trabalho, a vida familiar, a vida pessoal. Então, a gente entende que é muito complicado, às vezes, nesse momento, pensar em fazer uma fisioterapia preventiva, porque, a princípio, a mulher não está sentindo nada. tá Mas se a bem, né? gente entende que isso vai diminuir muito o problema depois, né? A gente realmente vê que vale a pena. E todos os estudos mostram o quanto isso é benéfico para a mulher, né? E para todo o sistema de saúde. Teve muita menina que perguntou assim, preocupada mesmo, sabe, Anki? Caramba, será que o meu braço vai voltar ao normal? O meu movimento vai voltar? Um dia volta? Volta. Essa questão, assim, logo depois da cirurgia, é normal a gente ter um período de recuperação, né? E ainda mais se essa mulher fazer a cirurgia e depois fazer a radioterapia, na radioterapia a gente tem um encurtamento muscular também, né? Então, Também coloquei isso aqui pra gente falar. você já entra com uma alteração prévia, né, da cirurgia, ainda faz a radioterapia que encurta ainda o músculo peitoral, então ainda tem uma certa dificuldade de movimentar o braço. Só que pode voltar totalmente ao normal, sim. Né? A gente tem como alongar essa musculatura de novo, fortalecer a musculatura de novo, né? E para isso é importante que ela esteja bem orientada. E não é só necessário, Vanessa, a fisioterapia, ir à fisioterapia 2, 3 vezes por semana, né? Não é isso. Uhum.
o que ela tem que estar é bem orientada em relação ao que ela pode e o que não pode fazer, como voltar às suas atividades. Quanto mais fisicamente ativa ela for, muito melhor. Isso não significa que você está no fisioterapeuta. O que precisa é ter uma avaliação e uma orientação fisioterapêutica. Porque o mal da paciente, eu falo isso por mim, assim, né? A gente, por mais que o médico fale assim, hoje em dia isso mudou muito, né? Antigamente falavam que operou, não podia mexer, tinha que ficar quietinha. Hoje isso já mudou bastante. E aí eu lembro que o meu cirurgião, ele falou, não, você pode movimentar os braços aos pouquinhos. Só que isso, que por mais que o médico fale, a gente tem o medo, né? A gente fica travada, a gente fica tensa. E aí essa tensão de ficar aqui, ó, contraído, tudo contraído, isso aconteceu comigo. Eu fiquei com uma dor no ombro que, nossa, demorou muito, muito, muito pra, tipo, desaparecer, sabe? Ela desapareceu, mas demorou bastante. E isso, tipo assim, eu tenho quase certeza que foi pelo fato de ficar ali, né? Com o braço estabilizado, com medo de mexer. E aí, assim, fala pra gente a importância e esse mito aí que não existe mais, né? De que você operou, você não pode mais movimentar o braço. Antigamente, né, como você bem lembrou, o pós-operatório era o seguinte, não mexe nada no braço, mexe o mínimo possível. Hoje, todos os tipos de cirurgia, mesmo quando faz reconstrução, que coloca prótese, a gente já sabe que pode e deve movimentar o braço precocemente. E esse movimento te ajuda, né? O problema da escápula, te ajuda a tensão muscular, te ajuda a ganhar amplitude mais rápido, ajuda em relação ao edema. Então, assim, é indicado que movimente o braço desde o primeiro pós-operatório. Agora, você tem toda a razão. Você tem ali uma cicatriz, né? Às vezes só na mama, às vezes na mama, na axila. Então, quando você movimenta, você sente uma dor, né? Você sente um desconforto. Então, claro, né, que as mulheres ficam com medo de mexer. Só que se a gente começa a mexer logo o braço, essas sensações, essas dores, isso tudo diminui bastante. Então, está totalmente indicado. E o que você falou da questão do medo de movimentar, né? Até porque ainda hoje, se a gente olha nas redes sociais, se a gente faz uma procura no Google, por exemplo, você ainda vai ver muita orientação de que a mulher não deve movimentar o braço no pós-operatório imediato. Né? Então, existe esse mito em relação ao movimento, como se o movimento fosse uma coisa ruim. Só que isso, esse medo que a paciente tem, né, a gente usa um termo para isso que é cinesiofobia, que cinésio vem do movimento, né, e fobia do medo. Então, a gente tem um questionário que a gente avalia, né, o quanto essa mulher tem medo de movimentar o braço, e os estudos têm mostrando que quanto mais medo a paciente tem de movimentar o braço, mais complicações a gente tem, inclusive complicações crônicas. E esse medo, muitas vezes, ele é gerado pelas orientações que o profissional, que a mulher recebe do próprio profissional de saúde, né? Seja ele médico, enfermeiro, fisioterapeuta. Então, é bem importante a gente falar sobre esses mitos, né? Falar da importância, né, do benefício do movimento precoce, para que a gente não institua ainda mais medo nessas mulheres, que o medo realmente não é uma coisa boa. Não é bom, com certeza. Antes de partir para a próxima pergunta, eu vou pedir para o pessoal que está assistindo, porque os comentários passam muito rápido. E aí eu tento aqui anotar as perguntas que vão fazendo, mas às vezes não dá tempo. Geralmente fica uma caixinha de um pontinho de interrogação aí, não sei se todo mundo consegue ver. Pode fazer a pergunta, e aí quando eu clicar aqui no finalzinho da live, eu vou conseguir ver todas as perguntas e a gente tenta responder todas elas, tá? Eu vou tentar anotar aqui, mas não sou tão rápida assim. Uma outra pergunta, Anki, que fizeram assim, operou, né? Recuperou, quantos meses? Depois de quanto tempo que a pessoa pode voltar a fazer, pelo menos as atividades domésticas, né? Porque muitas mulheres ficam desesperadas para varrer uma casa, para limpar a casa, para cozinhar. São coisas essenciais, coisas básicas, mas que são necessárias, né? E aí muitas delas tiveram essa dúvida. Quando que eu posso voltar à minha atividade doméstica? Não fala nem a academia, nem atividade física por enquanto, mas pelo menos atividade doméstica. Tá ótimo. Então, logo depois da cirurgia, a paciente fica com dreno por alguns dias. Então,
mesmo com o dreno, no pós-operatório imediato, no primeiro dia depois da cirurgia, ela já pode começar a movimentar o braço. Ela vai movimentar o braço até uma amplitude em que ela não sinta que a cicatriz está esticando e que normalmente dá para movimentar acima do ombro. E ela deve movimentar. Ela sente um certo desconforto, mas ela não pode sentir que a cicatriz, como se a cicatriz estivesse abrindo, tá? Então, ela pode movimentar desde o primeiro dia. Então, ela pode se vestir sozinha, pode comer sozinha, pode fazer as suas Escovar os atividades sozinha, dentes, escovar o pentear dente, cabelo. tudo isso. E é ótimo que ela se movimente, né? Ela não tem que ficar parada. Depois que retira o dreno ele fica de 7, no máximo 14 dias. Normalmente fica entre 3, 4, 7 dias, às vezes um pouquinho mais. Então, enquanto tá com dreno, evitar fazer muito movimento rápido, evitar carregar peso, né? Porque isso pode atrapalhar a cicatrização e pode fazer com que saia muito mais líquido no dreno, né? Porque o dreno, ele, enquanto não colaba, não fecha os coletores, fica saindo líquido ali na cavidade cirúrgica. E é esse líquido que o dreno absorve. Então, nesse momento em que ela está com dreno, ela deve movimentar menos o braço em relação a movimentos rápidos, movimentos repetidos. Então, por exemplo, varrer uma casa, né? Se for só um pedacinho, ok, mas ficar fazendo um movimento repetido, isso pode gerar mais líquido e retardar a retirada do dreno. Agora, lavar um prato, lavar um copo, isso não tem problema. Agora, ficar mexendo muito tempo, isso tem. Então, essas atividades, o ideal é que ela volte a fazer depois que retirar os drenos, depois que retirar o ponto, tá tudo fechadinho, aí ela pode começar a voltar a fazer. Só que ela tem que voltar de forma progressiva, porque cada mulher, ela reage de uma forma diferente ao trauma cirúrgico. Então, a gente pede volta devagar. Conforme for se sentindo bem, vai aumentando as atividades, tá? Mas assim, Sim, é que nem Oi? Não, é que eu ia falar, que nem a Monique que tá falando. Cada um conhece o seu limite, né? Então, assim, cada um tem que respeitar até onde você consegue ir. Né? A gente sabe onde é que a gente pode ir, onde é que a gente está forçando mais, quando é que a gente exagerou. Né? Então, assim, também depende do nosso bom senso. Pois é, e é importante, né, que essa mulher esteja orientada de que ela pode fazer, ela vai começar devagarzinho, conforme for se sentindo bem, ela vai aumentando dentro do seu limite. Então, a gente tem que conhecer o nosso corpo. O nosso corpo normalmente dá 1000 respostas pra gente, mas a gente tem que estar aberto a escutar o corpo, né? Então, a gente não tem uma regra. Eu não posso falar assim, você volta tantas atividades. Eu não sei, né? Então é importante que ela perceba e reconheça, olha, eu fiz isso, eu me senti muito cansada, então faz um pouquinho menos e conforme for sentindo bem, vai aumentando a intensidade dessas atividades. Tem uma outra aqui, né? No período entre o diagnóstico e a cirurgia, tem algum exercício para melhorar e ter uma resposta melhor quanto aos movimentos? Isso, a gente começou logo a live falando disso, né? Esse período é o período ideal para gente, para quem era sedentária, mesmo que sim, eu sou totalmente sedentária, tenho um diagnóstico de câncer de mama, é o momento da gente instituir alguma atividade física. A gente até fala assim, depois que eu terminar o tratamento, eu faço uma atividade. Não, o momento é agora. Teve o diagnóstico, sempre foi sedentária, é o momento de começar a fazer alguma atividade física. Então, o ideal nesse período é que a gente tenha gasto energético. Então, por exemplo, fazer uma caminhada, subir uma escada no lugar de pegar o elevador, gastar mais energia, né? E aí, quem gosta de dançar, vai dançar. Quem gosta de fazer yoga, faz yoga. A gente não tem na literatura um exercício que seja ideal. O que a gente sabe tem que gastar energia. Mas cada um sabe a forma melhor de gastar energia, né? Porque a gente tem que ter prazer nessas atividades também, né, Vanessa? Isso. Então, o a gente tem importante que é isso. gostar. É fazer, A né? gente tem que A gostar. princípio, se a gente fizer uma atividade aeróbica associada com algum tipo de fortalecimento muscular, essa é a atividade ideal, tá? Até porque quando a gente opera, a gente tem aquele tempo de se restabelecer, né? Então a gente vai ficar parado, a gente vai acabar engordando um pouquinho. Então, se a gente conseguir fazer um pouquinho disso antes, já facilita e ajuda, né? Já você vai muito melhor condicionada para cirurgia, para quimioterapia, para radioterapia. Então, assim, aí cada um vai buscar, né? Então, como regra geral, a gente fala exercícios aeróbicos e de fortalecimento. Agora, qual exercício aeróbico, qual fortalecimento? Cada uma vai ver dentro da sua realidade o que é possível fazer. E como você é dessa área aí de pesquisa, Anki, tem algum estudo que eu até anotei aqui, pessoas que
após diagnóstico e após cirurgia, elas ficam mais sedentárias? Elas deixam de ser ativas? Sim, a gente está com um grande estudo no INCA, em que a gente está acompanhando, né, mais de 1.000 mulheres. A gente avaliou a atividade física delas, atividade física, qualidade de vida e várias outras partes funcionais, né, atividades funcionais ao diagnóstico de câncer de mama e ao longo de todo o tratamento. Então, aquelas que fizeram como primeiro tratamento a quimioterapia, primeiro que a gente já viu que 40% delas eram sedentárias. Mas entre aquelas que eram fisicamente ativas ao diagnóstico, mais de 70% teve uma atividade baixa, né? Um nível de atividade baixa durante a quimioterapia, antes da cirurgia. E aí a gente está acompanhando, a gente não tem os dados pós-cirurgia, mas a gente vai acompanhar essas mulheres durante 10 anos. A gente está agora avaliando, né, a parte do tratamento quimioterápico, do tratamento da cirurgia, o tratamento após a cirurgia, mas essas que fizeram quimioterapia antes da cirurgia diminuiu muito a intensidade do gasto energético delas, a atividade física. E é o que a gente vê. Porque a própria orientação que a gente recebe é assim, não, eu vou começar a fazer quimioterapia, então eu vou suspender, né? Eu paro de trabalhar, eu paro as atividades domésticas. Se eu já fazia musculação, alguma atividade, eu paro. Se eu já fazia dança, eu paro tudo para tratar o câncer. E que é um equívoco enorme, né? A gente não deveria parar tudo para tratar o câncer, né? E é o que acontece, que normalmente a gente tem, né, de foco, né? Eu lembro que, assim, eu passei por 4 cirurgias, né, nesses últimos 4 anos. 3 foi da reconstrução, do seio, e a última agora, no dia 17 de setembro, que eu tirei a vesícula. E eu lembro que toda vez, de todas elas, toda vez que eu saía do centro cirúrgico, ou então antes e depois, não, eu perguntava pro médico, quando é que eu posso fazer atividade física? Porque, tipo, eu gosto, né, então, assim, isso tá em mim. E eu sinto falta, meu corpo sente falta. Eu tô aqui, tipo, desesperada, louca pra voltar. Mas, infelizmente, eu só posso, por enquanto, caminhada. Mas aí tô indo. E é muito importante, né, a atividade física em todo o processo. Tanto quem é paciente, quanto quem não é paciente. Eu sou muito a favor e sou suspeita a falar. A gente só tem que descobrir para cada mulher qual é a atividade física ideal. Né? Que aí não tem uma regra, né? As pessoas têm que ir buscando, né, o que agrada, e aí permanece ali, saindo daquela zona de conforto, do repouso, já está valendo. Exatamente, né? Isso. Então, vamos lá. Essa daqui a gente já até falou, da dor no ombro, né? O que pode... Não sei se a gente pode complementar. O que fazer para melhorar essa dor no ombro, que tem um nome, não tem, Anki? A gente tem várias alterações de ombro, que a gente chama de alterações ortopédicas, né? Por exemplo, a síndrome do impacto, né? Que pode ser decorrente de uma bursite, de uma tendinite, né? De determinados tendões, né? Que são os mais comuns, né? A gente tem alguns tendões ou algumas áreas com um processo inflamatório, que é uma alteração ortopédica. Mas quando essa mulher já tem uma alteração ortopédica prévia e ela se submete à cirurgia, em que ela fica com o braço aberto durante um bom tempo durante a cirurgia, depois ela vai diminuir a movimentação, então diminui também a lubrificação na articulação. Então esse problema que já existia antes, ele acaba, né, exacerbando, acaba piorando após a cirurgia. E piora ainda mais depois da radioterapia, que a gente tem também um encurtamento muscular, né? Então é bem comum a gente ter essas alterações ortopédicas nas pacientes que fazem tratamento para o câncer de mama. E aí o tratamento, né, depende de qual alteração é essa, mas o tratamento envolve analgesia, né, algum recurso anti-inflamatório e o fortalecimento muscular, né? Então entra também a questão dos exercícios. E aí, quanto menos tempo a gente ficar sem movimentar o braço, melhor vai ser, né? Mais rápido a gente recupera essa amplitude de movimento e menos agressões a gente tem essa articulação do ombro. E uma outra coisa super comum em pacientes com câncer de mama que eu esqueci é a lesão intraoperatória do nervo torácico longo. Então, esse é um nervo que ele está bem no meio da axila, então na hora que o cirurgião, mesmo que o cirurgião não mexa com ele,
Mas o fato do cirurgião chegar com um bisturi quente próximo à parede desse nervo, a gente pode ter uma lesão temporária, né? E esse nervo inerva o músculo que segura a escápula nas costas. Então, a gente, muitas vezes, assim, 70% dos casos, a gente tem uma lesão temporária da escápula. Então, a escápula fica lá, a escápula fica para fora. E aí, o ritmo Caramba. do movimento do ombro acaba sendo mais uma vez alterado também por essa lesão nervosa intraoperatória, né? Por isso que, mais uma Entendi. vez, a importância da gente começar a movimentar cedo o braço. Você falou do encurtamento na radioterapia, mas assim, eu sinto até hoje, né? Eu fiz a cirurgia com reconstrução do músculo grande dorsal, das costas, né? Para quem não sabe o nome do músculo, é um músculo que a gente tem nas costas. E aí, assim, eu senti e sinto até hoje que a minha amplitude de movimento para trás, desse lado, não é a mesma desse. E por mais que, tipo, eu tenha feito exercício e tal, não voltou. E isso, assim, pode então voltar mesmo? Por que que isso acontece? Por que que com o grande dorsal a gente perde um pouco dessa amplitude, da flexibilidade? Porque quando faz a reconstrução com o grande dorsal, né, eles pegam uma ilha, uma parte do grande dorsal, né, com a pele, porque pega o grande dorsal, na verdade, não pelo músculo, não porque o músculo que vai fazer o enchimento, porque tem a prótese que faz o enchimento, mas precisamos da Sim, pele. E aí eles pegam isso. a pele das costas e essa pele precisa vir irrigada, precisa vir inervada, porque senão acaba necrosando. Para isso tem que trazer um pedaço do músculo também. Mas normalmente o peitoral, o grande dorsal preserva a sua função, porque o grande dorsal é um músculo enorme e eles tiram um pedacinho do meio do grande dorsal e junta, né, esse músculo. Então você perde Uhum. pouca função, mas alguma função você pode perder. Então você pode ter alguma limitação em alguns movimentos, ou pelo grande dorsal, ou pode ter uma lesão, né, que eu falei intraoperatória, que causa também essa escápula, ela sai um pouquinho, isso atrapalha o ritmo da escápula durante o movimento do ombro, né? Ou Uhum. então pode ser o próprio encurtamento do peitoral. Então tem que ver qual é, né? Aí na avaliação a gente consegue identificar mais isso, qual é o grupo muscular que foi afetado, por que está com essa dificuldade de movimento, e aí a gente tem como tratar esse músculo, né? Alongar e fortalecer para que volte melhor esse movimento. Tá ótimo. Vamos entrar agora no assunto de sensibilidade, que também é um dos mais falados aí pelas meninas, né? O que que a gente pode fazer, assim, quando a gente opera, eu sou uma, né? Eu tenho falta de sensibilidade nas partes que foram mexidas, que foi operada. E aí, o que que a gente pode fazer para, não sei se a gente conseguir falar, dessensibilizar, foi, né? Acho que foi. Foi, tá certinho. O que que a gente pode fazer para dessensibilizar essa área? E pode voltar um dia, pode não voltar, pode ficar sensível para sempre? Como que isso acontece? Essa alteração da sensibilidade a gente tem principalmente por lesão de um nervo sensitivo, que eu só vou dar o nome dele, mas é o nervo interposto braquial. Assim Uhum, que o cirurgião abre a axila, tem logo esse nervo. Ele inerva a região lateral do braço, a axila e a região lateral do tórax. Então, é normal com que essa mulher, no pós-operatório, ela sinta alteração da sensibilidade. Até o cotovelo, na parte interna do braço, até o cotovelo. Então, essa parte na axila e a região lateral do tórax. Aí essa alteração da sensibilidade, e isso acontece mesmo quando o médico preserva o nervo, tá? Porque ele vai ter que afastar. Ou ele corta o nervo, se o nervo está no meio do caminho e está atrapalhando, ou ele uhum, tira a gordura que está do lado do nervo e acaba machucando um pouquinho a parede do nervo. Então, pode ter essa alteração de sensibilidade, mesmo quando preserva o nervo ou quando retira esse nervo. E aí, logo após a cirurgia, quando a paciente acorda, ela já sente essa alteração da sensibilidade, que pode ser um choque, pode ser uma anestesia total, pode parecer que está como se estivesse arranhado, como se estivesse queimado. É alteração da sensibilidade. Pode ser para uhum. mais uma hipersensibilidade, uma hipossensibilidade ou até uma anestesia. Então, o que a gente pede, isso acontece em torno de 80% das mulheres, tá? Então, a maior parte delas isso acontece. O que a gente pede para logo depois da cirurgia é fazer a desensibilização. O que é isso?
é você passar diferentes texturas, não é esfregar, porque não tem nada sujo, mas é você passar, por exemplo, a mão, uma esponjinha, um paninho, e quando tiver muito dolorido, tipo, aquela sensação de que tá queimado, tá arranhado, fazer isso com uma compressa gelada. Então você pega um paninho, passa no gelo e passa, né, nessa região. Quanto mais a gente estimular a sensibilidade dessa região, mais rápido ele recupera. E aí, com o passar dos dias, essa sensação alterada, ela vai melhorando. Aí, depois de um tempo, Vanessa, e realmente isso é muito assim, eu pergunto para a mulher, né? Você sente alteração na sensibilidade? Não, tá tudo voltou tudo ao normal. Aí eu testo. Na hora que eu testo, eu falo assim, não, é diferente. Então, ou seja, pode ficar uma sensação diferente, mas que não incomoda mais a essa mulher. Só que aí muda a temperatura, a mulher se estressa com alguma coisa, se aborrece, ou ela está super agitada, aí pode voltar essa sensibilidade ao normal de novo. Nossa. Então, é normal que a paciente sinta que está tudo normal, né? Embora não esteja, mas não incomode mais a ela, e por algum motivo voltar essa alteração na sensibilidade de novo. Tá? Então, eu sempre aviso isso para a mulher não ficar assustada achando que alguma coisa a sensibilidade é esquisita. Não é anormal, né? Isso acontece. Gente, vocês não estão anormais. Eu também tô assim. Relaxa. E uma coisa interessante para a gente aproveitar e falar que a gente fala muito pouco é a síndrome da mama fantasma. Para as mulheres que retiram a mama ou que fazem a reconstrução, elas podem sentir coceira no bico do seio. Por exemplo, quando faz a reconstrução, você sente coceira no bico do seio, mas você quase não coça. Porque não é a coceira naquela nova mama que foi reconstruída. É a coceira na mama antiga que foi retirada. Por isso que a gente chama de mama fantasma. É a mesma coisa quando amputa membros, né? Amputa o pé, por exemplo, é super comum você sentir coceira no pé que já foi amputado. Então, isso é uma coisa fisiológica, é que o cérebro continua mandando estímulo para aquela região e ainda não reconhece que aquela região sofreu uma alteração. Então, é legal a gente falar isso, porque muitas mulheres associam isso a alterações psiquiátricas. Ela fala assim, gente, eu estou sentindo coceira na minha mama que não existe mais, né? E eu não estou aceitando. Não é isso. É o cérebro que continua mandando informações. Então, quando isso acontece, né, é angustiante para a mulher essa sensação, a gente também pede para fazer de sensibilização. Quanto mais ela se tocar, né, e informar o cérebro, olha, aqui sofreu uma alteração. Então, quanto mais ela informar, seja pelo toque, seja pelo olhar, então olhar para o espelho, por exemplo, e informar, né, ter um estímulo tátil, um estímulo visual de que aquela área sofreu uma alteração. Aí o cérebro, com o passar do tempo, para de mandar informações. Então é interessante a gente falar, porque mesmo para quem faz a reconstrução, pode sentir coceira e coça e não adianta nada, porque não é aquela área que está coçando, né? É uma área que já foi retirada. Entendi. Vamos para a parte que muita gente também fala bastante, se preocupa bastante, que é a parte do linfedema, parte do braço inchado. Deixa né? só antes disso, Vanessa, desculpa. Claro. Deixa eu tirar uma dúvida aqui da Duca, porque ela falou de um outro tipo de alteração de sensibilidade, tá? Formigamento. Formigamento nas mãos e nos pés. Isso é neuropatia periférica. Isso não tem nada a ver com o que eu estava falando. Isso é um outro tipo de alteração de sensibilidade induzida pela quimioterapia. Então, o nome disso é neuropatia periférica. E aí que as mãos e os pés ficam formigando. Isso, ficam formigando. Sim. E às vezes incomoda muito, às vezes incomoda pouco. Mas isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque está bastante associado com queda. Porque a gente perde um pouquinho da sensibilidade do pé. Então, por exemplo, eu posso tropeçar, eu posso cair. A gente tem uma alteração motora também, induzida por essa neuropatia. Então, o tratamento é a mesma coisa. A gente pode também fazer de sensibilização, né? Então, passar diferentes texturas, a gente pode pisar na areia, pisar no grão de arroz, por exemplo. Pode pisar em diferentes texturas, se for no pé, né? Ou na mão, isso vai melhorando. Essas mulheres têm que tomar muito cuidado para não cair, né? A queda é um dos efeitos colaterais dessa neuropatia. E o que costuma funcionar é botar uma meia de algodão ou uma luvinha, não para esquentar, mas para dar o contorno do pé e o contorno da mão, para dar essa sensibilidade, para melhorar essa sensibilidade de novo, tá? Desculpa, eu lembro que... Não, imagina. Foi super importante. Eu lembro, você falando disso,
eu lembro que a minha avó, na época, né, do tratamento, ela teve câncer de intestino e ela tomou a medicação Xeloda, que Isso. fazia isso nela, né? De dar formigamento, ela ficava com as mãos formigando, os pés, e aí ficava muito sensível. Minha avó sempre foi de cozinha, então era até perigoso na hora de cortar os alimentos, porque não sentia ali, né? É, Então, assim, toma muito cuidado nessa parte, né? Foi bom você ter falado, porque eu presenciei isso com a minha avó. é. Foi. Então, vamos. Linfedema. Vamos, vamos linfedema. Antes de eu começar a fazer as perguntas do linfedema, eu vi que teve uma vez que você, na live que você fez com a doutora Sabrina, você falou muito dos mitos relacionados ao linfedema. Eu achei assim É. muito legal. Eu já tinha escutado falar de praticamente todos eles, mas eu acho que assim é bem interessante a gente falar aqui também, porque muitas meninas têm muito medo e escutam várias coisas e ficam às vezes até tipo travadas sem fazer muita coisa, né? Então assim, fala pra gente quais são os mitos do linfedema, para quem esvaziou a axila, né? O que falam que não pode de jeito nenhum e que é um mito? Ótimo. Tirar a cutícula. Bom, tem um monte, tá? Tirar a cutícula, viajar de avião, usar sauna, depilar, ter picada de inseto, usar relógio, anel, pulseira, usar qualquer coisa que aperte o braço. Que mais? Usar perfume, usar desodorante, enfim, mil mitos. O, Esse eu, da cutícula é mito? o que acontece? Vamos lá. O que a gente tem que tomar cuidado, na verdade, é com qualquer coisa que a gente possa, o que pode machucar o braço. Porque existe uma questão, estou pensando a melhor forma de falar isso. Existe uma questão que é a associação entre infecção e linfedema. Então é o seguinte, se você tem uma porta de entrada, né, mesmo assim eu não tive um diagnóstico de câncer de mama, meus linfonodos a princípio estão íntegros, se eu machucar a mão, eu tenho risco de ter infecção, né, Sim. porque eu machuquei a mão. O risco dessa mulher que teve câncer de mama é exatamente o mesmo. Né? Então, ela não tem aumento do risco de ter infecção porque não tem os linfonodos. É a mesma coisa da população geral. Tá? Então, o primeiro mito que a gente tem que combater é que essa mulher que retirou os linfonodos tem mais risco de ter infecção. Não, ela tem o mesmo risco da população geral de ter uma infecção. Então, quando foi que você foi e retirou a cutícula e teve uma infecção? Eu tive uma vez na minha vida. Aconteceu, né? Uma Uhum. vez. Então, o problema não é você retirar a cutícula, o problema é você ter a infecção, tá? Só que os estudos mostram que não é uma infecção que leva ao linfedema, mas aquelas mulheres que já têm um linfedema que a gente chama subclínico, ou seja, é um linfedema em que ela tem a sensação de peso no braço, mas que ainda não tem grande alteração de volume, mas tem um acúmulo de líquido, essa mulher tem mais risco de ter infecção. Então, tudo indica que não é a infecção que leva ao linfedema, é o linfedema numa fase inicial que leva à infecção. E uma vez que tem infecção, o braço aumenta bastante, a gente faz o diagnóstico de linfedema, tá? Entendi. Então, por isso que a gente não precisa ter tanto medo assim, né, em fazer essas coisas, em retirar a cutícula, em depilar. Claro, se eu posso retirar a cutícula sem tirar bife, é o que todo mundo deveria fazer Ótimo. sempre, independente da cirurgia para câncer de mama. Então, esses cuidados que a gente pede para ter no braço é o cuidado que toda mulher tem que ter, independente de ter tido câncer de mama. Então, não existe um cuidado a mais. Só que, se, por exemplo, ela já tem um linfedema, aí sim, aí a gente tem que tomar bastante cuidado, porque qualquer machucadinho para aquele braço que já está inchado pode virar uma infecção. Tá? Então, a gente Uhum. tem que separar. Para quem já tem linfedema, é verdade, tem que manter esses cuidados, senão aumenta o risco de infecção. Para quem não tem linfedema, não é isso que vai fazer o braço ficar inchado. São outros fatores. E que outros fatores são esses? É o sedentarismo. Aí a gente volta à questão da importância de fazer atividade física, né? E a Uhum. obesidade. São os dois principais fatores associados ao linfedema. Claro que a gente tem os fatores, são os fatores do tratamento. Quem tem mais risco de ter linfedema é aquelas que tiraram mais linfonodos e que fizeram radioterapia, né, envolvendo a axila, envolvendo esses linfonodos. Então, essas Uhum. mulheres têm um risco maior que as outras.
Só que se além disso elas forem sedentárias e forem obesas, o risco aumenta ainda mais. Tá? Então, o que a gente hoje usa como estratégia de prevenção para linfedema é exercício e o controle do peso corporal, que envolve também uma dieta para ajudar o controle desse peso. São as estratégias que a gente tem de redução de risco. O resto, por exemplo, viajar de avião pode viajar, não é fator de risco. Retirar a cutícula pode retirar sem tirar o bifinho, né? Que é o cuidado que todo mundo tem que ter. Na hora que eu vou cozinhar tomando cuidado para não me queimar, que é o cuidado que todo mundo tem que ter. O resto é o que a gente já faz na nossa vida. Agora, se queimar, se cortar, machucar, mantém bem limpo. Provavelmente isso não vai ter uma infecção. Tá? Então, assim, pode fazer todas as suas atividades, né? A gente tem que evitar o sol, né? Porque o sol naquele horário, né, forte não é bom para ninguém. Então, é assim, a mesma coisa para a população geral, né? E a Ninguém deve relação tomar com sol o de 10 às peso, 3. Anke? A relação É, de o peso é carregar um ou não peso, grande, até quantos quilos, isso é muito, né? É um é o assunto maior que mito que a gente rende tem, muito. Vanessa. É o É maior mito? mito. Mito total. Ao contrário, se a gente fizer um treinamento de fortalecimento de forma assistida, esse fortalecimento vai diminuir a chance da gente ter um linfedema e não aumentar a chance. Então, o que eu não posso fazer é assim, eu sou sempre sedentária. Hoje eu vi a nossa live e resolvi fazer musculação. Amanhã eu vou levantar 20 quilos. Claro, ninguém deve fazer isso. É Mas forma assim, gradativa. de forma gradativa. Eu vou fazer uma preparação, vou começar com baixo peso e vou aumentando o peso. Então, olha, pode fazer crossfit, pode fazer pilates, pode fazer musculação, pode fazer remo. Se for de forma gradativa, não, isso não aumenta a chance de ter linfedema. Ao contrário, diminui o risco de ter linfedema. Tá? Então, isso é um Isso, dos maiores dos mitos. isso eu até abordei numa live que eu fiz com uma amiga de educação física, a gente falou isso. Ela até pesquisou artigos e, assim, realmente, hoje em dia, acho que se a gente for ver lá atrás, pode até, tipo, sim, era viável essa informação. Só que as coisas evoluem, né? Então, assim, a medicina avança, tudo avança. E escutei já muita gente falando que pode sim carregar o peso, só que é aquele princípio da adaptação, né? A gente vai adaptando, a gente vai pegando aquele pezinho, é normal, que nem todo mundo. Hoje eu tô aqui fazendo 1 quilo com bíceps, daqui a uma semana esse pezinho vai estar leve e não vai estar fazendo efeito nenhum. Então eu vou lá e aumento para 1,5 kg, 2 quilos, o que tiver, e aquilo vai gerando uma adaptação, então não vai gerar um estresse tão grande, né? Então, assim, eu acho que tem muito isso das meninas, tem muito esse tabu, acho que eu considero até um tabu, sabe, Anki? Que as pessoas ficam muito limitadas. E a gente pode fazer as coisas, só que a gente tem que ter cuidado, né? Orientação de um profissional. O mesmo cuidado, Vanessa, que qualquer pessoa tem que ter. Ninguém pode Sim, chegar da noite para o dia e sim, começar a fazer um monte de exercício. Né? Todo com mundo tem que fazer certeza. uma avaliação, fazer uma precisão e de forma gradativa aumentando é a mesma coisa. Né? Então, assim, isso é importante, porque lembra quando a gente falou de sinaiofobia? Né? As Uhum. pessoas que têm medo de movimentar e por isso não carregam peso, isso sim está associado com linfedema. Mas assim, o peso ele está totalmente liberado, ele é indicado como estratégia de prevenção do linfedema. Ótimo. Deixa eu ver aqui nossas perguntas. Tá, aqui já foi. Teve uma pergunta que falou sobre cordão fibroso. Tem cordão fibroso na axila operada, o que eu posso fazer? Fiz a cirurgia 17 de fevereiro desse ano de 2020. Ótimo. Logo depois, entre a terceira e quarta semana, pode ocorrer esse cordão fibroso, que também é chamado de síndrome da rede axilar, tá? É a mesma coisa. O que é essa Tá. síndrome? Ela é um coletor linfático que, assim, o linfonodo, ele recebe líquido que vem para um coletor. Então, a gente tem um coletor que leva sangue, que retorna com sangue, que é a veia, e tem um coletor que retorna com a linfa, que é o líquido que não consegue retornar pelo sistema venoso, então ele volta pelo sistema linfático. Então, é um caninho que liga, que recebe o líquido e que liga para o linfonodo. Quando o linfonodo ele é cortado na cirurgia, esse cano, esse líquido que está dentro do cano, o cano corta aqui, ele acaba endurecendo e por isso forma esse cordãozinho fibroso.
porque o líquido fica parado dentro desse cordão e ele endurece, tá? E isso é chamado de síndrome da rede axilar ou cordão fibroso. Isso acontece da terceira, quarta semana de pós-operatório. E ele é muito dolorido. Quando a paciente movimenta o braço, ela sente muito dor, é uma dor empontada, é uma dor bem forte e faz com que ela pare de movimentar. O que a gente tem que fazer? A gente tem que chegar lá e romper esse cordão, porque esse cordão não passa mais líquido nenhum. Então, conforme a mulher for movimentando o braço, esse cordão automaticamente se quebra. Se ele não se quebrar sozinho com o movimento, a gente tem que ir lá e forçar, né, o rompimento desse cordão. Às vezes, só o fato da paciente esticar o braço, ela já sente um estalinho, faz um crack. E aí, esse cordão Rompeu. quebrou, resolveu o problema. E na hora que ele arrebenta, libera o movimento e para a dor na hora. Por isso, mais uma vez, a importância da gente movimentar cedo. Existem alguns casos em que esse cordão não arrebenta e ele fica ali. Aí fica com um cordãozinho fibroso na axila que desce para o braço, ou na axila que vem para a mama, ou até da axila que vai para a região inguinal. Se esse cordão, como ele não tem mais utilidade nenhuma, se esse cordão não é doloroso e não limita o movimento, deixa ele lá, não tem problema nenhum. A gente só tá incomodando. A gente só dá ênfase de romper o cordão se ele provoca dor e se ele limita o movimento. Então, esses casos mais tardios, normalmente, eles não estão associados com dor nem com restrição do movimento. Então, se ele não é rompido logo depois da cirurgia, é mais difícil a gente romper muito tempo depois. O que a gente faz é ganhar o movimento, a amplitude do movimento, né? E tratar a dor para que ele não incomode mais. E aí, deixa ele lá. Entendi. Acho que a última pergunta de linfedema aqui, ela perguntou assim: eu esvaziei a axila, eu tenho alguma chance de ter LER, né, lesão por esforço repetitivo? Você tem a mesma chance da população geral. Ou seja, qualquer um de nós, se a gente faz movimento repetido, a gente pode ter LER, né, que é essa lesão por esforço repetitivo. Então, é muito comum, por exemplo, em quem escreve muito, quem digita muito, quem joga tênis, quem faz movimento repetido com o membro, né? Então, é o mesmo risco de qualquer pessoa tem. O problema é que quando a gente tem LER, né, no braço que teve um esvaziamento, a gente também tem uma outra questão, assim, alguns tratamentos são cirúrgicos ou são mais invasivos. Então, fica aquele medo, mas e se eu fizer uma cirurgia, ou se eu fizer, por exemplo, um tratamento mais invasivo para tratar a LER, se isso pode aumentar a chance de linfedema. Hoje a gente viu que não, tem vários estudos que mostram que não. Se for uma cirurgia eletiva, preparada, não tem problema, pode fazer naquele membro. Só que tem que ter alguns cuidados. Por exemplo, na cirurgia eu não posso fazer o garrote. Então, o procedimento cirúrgico ele tem que ser mais cuidadoso, tá? Mas então é assim, para responder a pergunta, o fato de esvaziar a axila não aumenta o risco de ter LER. O risco de ter LER é o mesmo. Mas o problema, uma vez que você tem LER naquele membro, o tratamento tem que ser com mais cuidado. Mas pode tratar. Tá. Outra pergunta que veio aqui é a importância, tipo, operou, né, esvaziou a axila ou não, e qual a importância e se realmente é válido fazer uma drenagem linfática? Pode. A drenagem linfática, ela virou mito, moda e também solução para alguns casos. Então, é importante a gente falar qual é o benefício da drenagem. A drenagem linfática tem dois grandes benefícios. O primeiro é ajudar a absorção de líquido. Então, toda vez que a gente tem edema, a drenagem linfática, ela funciona. Porque ela ajuda a absorver esse líquido do intestino, mas ela não é tratamento único. Se eu só faço a drenagem linfática, eu me sinto super bem na hora. Passou meia hora, uma hora, volta tudo de novo. Então, eu preciso associar a drenagem linfática a outras terapias, as terapias compressivas e ao exercício. Então, ela não é tratamento único, quando eu penso em edemas ou linfedemas. Agora, ela tem um outro objetivo que a gente fala que é o efeito parasimpático, que é aquela sensação de bem-estar, de conforto, de melhora do sono. Quando a gente faz qualquer tipo de terapia manual que seja bem suave, e a drenagem linfática ela é bem suave, ela não provoca dor, não fica roxa, são manobras bem suaves e bem superficiais. Então ela promove essa sensação de bem-estar, né, de relaxamento. Então ela é feita com esses dois objetivos. Quando a gente usa a drenagem linfática para tratar edemas e linfedemas, ela é associada com terapia compressiva e com exercício.
Quando a gente usa a drenagem linfática com o objetivo de sensação de bem-estar, né, a gente faz as manobras bem de relaxamento, é ótimo. Mas ela não previne linfedema, tá? E é isso que é importante a gente falar. Não adianta eu ficar fazendo drenagem linfática uma vez por semana se eu não fizer exercício e não controlar o peso corporal. Então, ela não entra, né, como uma conduta de prevenção. Tá, mas eu posso fazer. Eu acho que o mais importante da drenagem seria assim, mais o desinchar da cirurgia. Não sei, né? Tô falando aqui, é o que eu penso, né? É isso, é quando a gente mais tem aquele edema. período pós-operatório, tá ali inchada, cheia de edema, só para liberar mesmo, né? Parte de circulação, ajudar a melhorar, né? Agora tem uma coisa, Vanessa, que é legal. Só a gente falar ainda da drenagem, é que ela tem um mito de que ela provoca metástase. Isso é um grande absurdo, tá? Drenagem linfática não provoca nunca metástase. Então, às vezes a gente vê que contraindicam drenagem linfática em pacientes com história de câncer. Isso é uma grande besteira, mas é uma grande, assim. Não tem a menor chance da drenagem provocar metástase, tá? Não tinha escutado falar nisso ainda. Tem uma físio, tem a Dani Salvaia, que está aqui com a gente, que eu admiro também bastante. Ela pediu para você falar sobre a parte de linfedema, né? Sobre aferir pressão e fazer punção para exames, né? Como que isso funciona, se pode, se não pode. Dani, um beijo. Olha só, Dani, a gente não tem, nos estudos que avaliaram, né, o risco de aferir pressão, tomar vacina, fazer punção venosa, nenhum deles encontrou aumento do risco de ter linfedema naquele membro. Só que o que a gente faz? A gente sempre pede para usar o membro contralateral. Só que se a paciente faz, por exemplo, esvaziamento bilateral, a gente pede para fazer cada vez no membro, tá? Se tiver que fazer no braço, usar cada vez um dia um braço. E na aferição da pressão arterial, não chegar até 210, 220 milímetros de mercúrio, né? E até um pouco menos. Então, assim, são cuidados. Embora não tenha na literatura nada que me afirme não pode, se a gente puder evitar, eu prefiro continuar evitando. Melhor. Mas não é contraindicação absoluta, não. Tá ótimo. Ó, aqui as minhas perguntas do bloquinho acabaram. Isso ainda é meio novo para mim, mas tem na caixinha de perguntas aqui, eu tô vendo que tem algumas perguntas. Eu vou tentar ver, e aí a gente responde que a gente tem aí 9 minutos para encerrar, e a gente encerra com calma. Deixa eu ver aqui, ó. Quanto tempo levo para voltar o braço normal? A gente respondeu. Falar sobre a dormência, o que pode melhorar, a gente já respondeu também, né, Anke? Já sim, sensibilização. Tá. Crochê, quando posso fazer? Quando você quiser. Só que vai começar aos pouquinhos. Então, no lugar, se você ficar logo no pós-operatório imediato, ficar um tempão fazendo, isso você vai sentir o braço pesado. Se você fizer um pouquinho, parar, alongar, esticar o braço, depois fazer mais um pouquinho, não tem problema nenhum. Então, é uma atividade que você pode começar a fazer devagarinho, desde o primeiro pós-operatório, não tem problema. Tá, deixa eu ver essa daqui, que essa daqui não dá pra ver a pergunta toda, eu acho que ela vai acabar aparecendo aí, ó. Depois de quanto tempo, após a cirurgia de mastectomia total, podemos começar a dirigir? Depois que tirar os pontos e tirar o dreno. Se não tem nenhuma alteração cicatricial, já pode voltar. Só que eu prefiro esperar para quando está com a amplitude completa do braço. Então, tirou ponto, tirou dreno, já está movimentando o braço bem, pode voltar a dirigir. Tá, acho que tem só mais uma aqui, que não deu para ler tudo. Deixa eu ver aqui. Ih, agora tá chovendo pergunta. Boa noite, sou a Flávia de São Paulo. Operei em março de 2020 e há um mês o braço inchou. Pode voltar ao normal? A gente já falou, né? Mas só uma coisinha, Flávia. O linfedema, normalmente, ele acontece muito tempo depois. Eu não sei, se você está fazendo quimioterapia com Taxane, que é aquela quimioterapia branca, ela dá mais edema, dá edema no corpo inteiro. Então, pode ser, se você fez agora em março de 2020, se você está fazendo a quimioterapia ou terminou há pouco tempo a quimioterapia com Taxane, pode ser que isso seja um edema e não um linfedema, tá? Então, você só tem que avaliar direitinho qual é a causa. E aí, o movimento ajuda, a drenagem linfática ajuda, a terapia compressiva ajuda. Aí é bom você consultar um fisioterapeuta para que ele possa ver se é edema ou se é linfedema e instituir o tratamento necessário. Ótimo, ó. A Dulce, acho que ficou. Dulce, tudo bem, Dulce? Acho que ela ficou preocupada aqui. A Dulce tem metástase, se eu não me engano, me corrija aí, hein, Dulce, que é muita gente. E aí a gente falou de drenagem, né? Aí ela perguntou de novo aqui. Quem já tem metástase, a drenagem é contraindicada? Porque a gente falou que
A drenagem tem o mito Não de que leva. pode dar a metástase, né? Mas aí a pergunta A dela é se drenagem, quem já tem. a drenagem não aumenta a chance de ter metástase. Em quem já tem metástase, a drenagem linfática pode ser realizada com o objetivo de alívio da dor, alívio do edema, sensação de bem-estar. Não tem nenhuma contraindicação, independente de onde for a metástase. Tá. Acho que aqui as perguntas que já tem aqui, a gente já fez todas. Eu vou encerrar, para a gente encerrar com calma, então. Acho que a gente conseguiu tirar bastante dúvida. Te agradeço muito, Anki. Foi um prazer enorme ter você aqui. Um material que eu vou guardar assim, para divulgar, porque é muita informação útil, muitos mitos, muitos tabus quebrados, né? Que muita gente... eu costumo dizer que tem muita gente que ainda está assim, e não assim. E aí você está aqui para gente, para mostrar tudo isso, que é possível a gente fazer muita coisa, mesmo depois de uma axila esvaziada, mesmo depois de muita coisa, né? Que o pessoal tem muito medo. E aí acho que a gente quebrou aí muito tabu, muita informação que muita gente não conseguia nem pensar em fazer. Eu acho que agora já pode mudar de ideia e começar, hein, gente? Vanessa, e fica Obrigada, viu, assim, Anki? nada, eu acho muito legal a gente ter esses espaços, por isso que eu aceito com o maior prazer, porque eu acho que a gente tem que orientar. Se essas mulheres estiverem bem orientadas, né, elas são capazes de voltar às suas atividades com assim, e recuperar a amplitude de movimento, melhorar a sensibilidade, porque eu acho que falta muitas vezes a orientação. E hoje a gente está na Verdade. época do fake news, né? Então a gente nem sabe no que a gente pode acreditar, no que não pode. Então eu fico total à disposição de vocês. Vocês podem entrar em contato Obrigada. pelo Instagram, pelo Facebook. E eu dou meu celular para todo mundo também, não tem problema nenhum. Podem sempre entrar em contato, porque eu gosto muito de tirar essas dúvidas. Então, assim, tem Legal. dúvida, né? Entra em contato, a gente conversa, eu explico direitinho, não tem o menor problema. Eu acho que assim a gente consegue realmente, né, melhorar, né, esse retorno às atividades e melhorar, né, todas essas questões. Então, eu fico Verdade. totalmente à disposição de vocês de verdade. Eu Obrigada. respondo tudo mesmo. Se você tiver algum artigo, alguma coisa nova, pode ficar à vontade de me mandar, que eu mando para as meninas no grupo, eu compartilho, porque eu priorizo as informações, assim, que são realmente verdadeiras, né? Então, assim, tudo que você tiver, é bem-vindo. Tá ótimo. Tá bom? E a gente Queria fica em agradecer. contato. Sim, queria agradecer a todo mundo que participou. A live bombou, deu bastante gente, eu fiquei muito feliz. E é isso, gente. A live vai ficar salva, a não ser que aconteça alguma coisa aqui, mas eu sempre salvo. Tá? E aí, daqui a pouquinho eu vou estar disponibilizando nas redes sociais, vou estar colocando no YouTube. E é isso. Gente, beijos, obrigada. Fiquem com Deus. E voltei nas lives. E obrigada pelo elogio aí, quem fez elogio, porque eu cortei, Anki, tá? Meu cabelo era gigantesco e eu cortei o cabelo pra doar. Aí eu vou escrever, alguém escreveu aí que eu não vi, que tô parecendo uma bonequinha. Obrigada. Beijo. Muito obrigada. Beijo. Tchau. Tchau.